Beleza. Fechou. Galera, hoje a gente vai dar sequência ao capítulo de termologia, já a metade do capítulo, né? Do módulo de termologia, onde estudaremos a calorimetria. Calor, a gente já sabe o que é uma energia em trânsito, e metria é medição, é medir. Então, o que a gente vai fazer agora, nesse capítulo, a gente vai medir o calor trocado entre os corpos. E já sabemos, para que exista essa troca de calor, os corpos precisam estar em temperaturas diferentes, para que aconteça uma transmissão de calor, para que eles atinjam o mesmo... Pegou a Isabelle? Fala, Beli. Até que eles atinjam o mesmo patamar energético, que diz o princípio zero da termodinâmica, né? Dos corpos com temperaturas diferentes, quando são colocadas em contato, elas tendem a buscar uma temperatura em comum. Medir o calor trocado entre os corpos. Ok? O calor vai sair de um corpo A e esse calor vai ser absorvido pelo corpo B. Então, o que a gente vai medir é essa quantidade de calor que foi trocada entre as partes integrantes do sistema. Tá bom? Então, esse nosso primeiro capítulo, essa nossa primeira parte, a gente vai estudar exatamente a calorimetria. Certo? E, dentro de calorimetria, nós precisamos diferenciar, já sabemos isso, né? Já sabemos isso, o que é calor e o que é temperatura. Então, calor, repetindo, então nós vimos na primeira aula de termologia, calor é uma energia térmica em trânsito, uma energia em movimento, que se desloca entre corpos, ou seja, locais de temperaturas diferentes. No caso aí dessa fogueira que a gente está vendo aí na foto, eu tenho a transmissão do calor, né? Tanto por convecção quanto por radiação. Certo? Mesmo quando a fogueira se apaga, ela continua emitindo calor por radiação, né? E só repetindo ao passar, né? A propagação do calor, ela se caracteriza em três formas. A propagação por meio da condução, que é característica dos sólidos, da convecção, características dos fluidos, e a radiação é característica das ondas eletromagnéticas. A diferença é que ela não precisa de um meio de se propagar. Justifica o fato da radiação solar chegar até o nosso planeta atravessando o espaço sideral constituído pelo vácuo. Certo? Então, já sabemos o que é calor. Calor é essa forma de energia em trânsito, que se desloca do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Já a temperatura é o estado termodinâmico de um corpo, ou seja, ele é associado ao grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura do sistema, maior será a minha agitação. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Certo? Então, já sabemos diferenciar. Calor é uma coisa, temperatura é outra. E lembrando também, quente e frio são sensações térmicas. O quente é a sensação térmica de absorção de calor. E o frio é a sensação térmica de perda de calor. Certo? Então, já falou isso em aulas passadas, que quando você está com febre, o primeiro remédio que você tem que tomar é tomar muita água. Por quê? Porque a água, pelo fato dela estar a uma temperatura menor, uma temperatura mais baixa do que a do seu corpo,
a temperatura da água ela vai roubar calor do seu corpo e a sua temperatura corporal termina baixando. Claro que quando é uma infecção, que essa temperatura ela baixa e rapidamente ela volta a subir, aí realmente você vai ter que tomar um antitérmico, porque somente a água ela não está funcionando. Então, por isso que a primeira coisa, qualquer recomendação para quem está resfriado, inclusive nessa época de Covid, o que é beber muita água, porque a água é um regulador natural da temperatura corporal. Lembrando que o corpo humano ele foi programado para trabalhar a 36 graus. Tá bom? Nem a mais, nem a menos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. É que minha tela deu uma piscada aqui, eu não sei para onde eu fui. Beleza? Então já sabemos que é calor e temperatura. Dando Ô, sequência. professor, Pode falar. o senhor faz uma revisão, né, do que o senhor já deu. Até agora. Agora não. Agora acabou a revisão. Entendeu? Até o que eu estava falando vai Ok. isto, certo? Mas agora é assunto novo. Tá? E eu já falei aqui a quem estava no comecinho que isso aqui é uma questão certa na prova. Tá? A escala termométrica é mais fácil cair em matemática do que em física nesse ano. Mas essa propagação do calor pode cair aquela questão de fluxo, mas essa aqui é a questão certa na prova. Então, olha só. Então, hoje a gente vai aprender dois conceitos. Aí vai conhecer o primeiro conceito, que é chamado de capacidade térmica ou capacidade calorífica. Então, o que acontece? Capacidade térmica, representada com C maiúsculo, Czão, indica a quantidade de calor que o corpo, não a substância, o corpo precisa receber ou perder para variar a temperatura em 1 grau. Então, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui e digo que para essa caneta esquentar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 200 calorias, eu digo que a capacidade térmica dessa caneta vale 200 calorias por grau Celsius. O que significa? Para que eu consiga elevar a temperatura desta caneta 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer uma energia, um calor de 100, de 200 calorias. Perfeito? Conseguiu entender o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é exatamente a quantidade que um corpo, uma régua, uma carteira, um mouse, um corpo. Não estou falando da substância, eu estou falando de um corpo qualquer. Porque quando eu falar da substância, eu não vou chamar de capacidade térmica, eu vou chamar de calor específico. Se lembra que a aula passada, quando a gente falou da brisa marítima, a gente explicou por que a areia, durante o dia, fica com a temperatura mais elevada? Porque tem um menor calor específico. Então, se tem um pequeno calor específico, a areia, a substância areia, ela esquenta rapidamente. Então, por isso que durante o dia, a areia fica muito mais quente, vamos dizer assim, do que a água. E durante a noite, o processo é o contrário. A areia fica friazinha e a água fica morninha. Fala, Lu. Ô, professor, os sinais significam o que ali, as letras? C é calor, ali é C, delta, ou é capacidade térmica? vamos lá. C, deixa eu abrir aqui. Eu estou sem o cabo da minha prancheta, vou escrever na munheca aqui mesmo. C é capacidade térmica, Czão. Ok? Q é calor. Calor. E delta teta é a variação de temperatura. Ok?
Por isso que eu falo que capacidade térmica é a energia que você fornece ao corpo para variar uma certa temperatura. E a nossa unidade é caloria por grau Celsius. Certo? Já calor específico indica que há massa. Capacidade térmica é a quantidade de energia que o corpo precisa receber para elevar 1 grau Celsius a sua temperatura. Já calor específico, representado com a letra Czinho, C pequeno, certo? Tem a ver com a quantidade da matéria. Tá certo? Então, calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa, ou seja, por grama. Então, a diferença é que capacidade térmica é por corpo e calor específico é por grama. Por exemplo, a água, para você esquentar 1 grama de água, 1 grau Celsius, você precisa de 1 caloria. Por isso que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Que é exatamente a quantidade de calor para elevar uma unidade. Uma unidade quer dizer 1 grama, 1 quilo, uma unidade de massa do corpo. Certo? Então, a diferença uma da outra. O que eu chamo de sistema termicamente isolado? Tá? Um sistema isolado é aquele que impede, ele evita que a troca de energia entre o corpo A e o corpo B seja perdido para o meio externo. Tá certo? É como se eles quisessem acertar as contas e alguém fechou a sala dizendo: ninguém sai. Vocês vão resolver agora, vocês dois. Então, como eu sei que a temperatura de A, ela é superior à temperatura de B, vai ocorrer um fluxo de calor que tem como origem o ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, o que a gente chama de calor. Esse calor, gente, num sistema isolado, quando você tem dois corpos no sistema isolado, você está dizendo que não haverá perda para o meio externo. Por exemplo, se esse corpo A perder R$ 200, se o A perder 200, quem achou foi B, 200, porque não vai ter interferência externa. Tudo que A perca, B vai ganhar. A ideia é essa. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o somatório, essa letrinha aí significa somatório, ou seja, se eu somar todo o calor que A perdeu, isso vai ser igual a todo o calor que B recebeu. Agora, isso só serve se o sistema for isolado. Por quê? Porque não tem perda, porque normalmente teria que mais a perda, mais a perda. Para um sistema isolado, viu, Luísa? O que é que significa? Significa que a minha perda ela vai ser igual a zero. Toda a energia que partiu de A, ela não ficou pelo meio do caminho. Ela chegou em B. Por isso que eu posso falar, para dentro do sistema isolado, todo o calor cedido por A, ele foi recebido por B, porque eu estou desprezando as perdas com meio externo. Então, quando eu falo que o sistema é termicamente isolado, é quando ele não permite troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Então, por exemplo, quando a gente falou da garrafa térmica semana passada, a garrafa térmica,
é praticamente um meio isolado. Claro que não é 100%, né? 100%. Mas dos equipamentos que nós conhecemos, a garrafa térmica tem uma ótima isolamento térmico. Fala, Lu. Ô, professor, o senhor falou que todo calor ele é concedido por A chegar em B? Chega em B. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Por quê? Imagina que você vai. Vamos falar em dinheiro, que aí ninguém erra. Certo? Então, imagine que você tinha R$ 50 no seu bolso. Tá bom? E aí você deu para Laís. Laís, entrega R$ 50 a Isabelle. Aí Laís, como uma pessoa honesta, pegou os R$ 50 de Maria Luísa e entregou totalmente a Isabelle. Certo? Ou seja, toda a energia saída de Maria, de Luísa, vai chegar em Isabelle. Agora, imagina que Laís deu lá um golpe lá de R$ 10. Então, você entregou 50, mas só chegou 40 lá em Isabelle. 10 conto, Laís deu cheixo. Então, esses R$ 10 seria a perda para o meio externo. Esse meio externo pode chamar de Laís. Laís deu ganho em 10%. Beleza? Quando fala em dinheiro, ninguém erra. Certo? Então, quando você lembrar de sistema isolado, você lembra da sua amiga Laís, que ela levou o dinheiro para a Isabelle sem cobrar nenhuma taxa, nada por isso. Não pagou Uber para levar o dinheiro até a Isabelle, tá certo? Então, quando a gente trabalha com o sistema isolado, eu garanto que toda a energia que saiu em A foi para B. É isso que a questão pede. Certo? Beleza? E aí, ó, já que a matéria é calorímetro, né? O equipamento que é usado para medir o calor específico das substâncias chama-se calorímetro. Por quê? Porque o calorímetro ele vai medir a quantidade de calor que um grama de uma substância precisa para alterar 1 grau. Então, você tem lá, ó, uma cápsula aqui onde tem a amostra. Certo? Só achar aqui, ó. A matéria aqui, a amostra. E aqui você tem, ó, um recipiente termicamente isolado. E aqui fora você tem a água. Essa água é que vai ser aquecida, vai ser agitada, certo? Ela vai ser agitada para quê? Para exatamente devido a essa agitação da água, eu permito aqui a temperatura ela suba. Né? Eu vou fornecer energia à água para que essa água termine elevando a sua temperatura de 1 grau. Isso, certo? Eu posso falar que um sistema isolado é como se fosse um meio isolante para o meio externo. É como se fosse uma caixa de isopor, certo? E aí você fizesse o experimento lá dentro. Quando você vê lá na praia, o cara vem lá o sanduíche natural, né, no pão de batata, alguma coisa assim, ou coxinha, né? O que é que ele faz? Ele coloca dentro do isopor, não é para o frio não entrar, é para o calor não sair. Não tem essa história que o frio vai entrar e esfriar a comida. Não, é o calor, não é para sair. Ô, professor, Oi. muita gente fala assim, vou me cobrir para o frio não vir até mim, Não. sendo que tudo depende da temperatura. Isso, é para você. Olha, vê só. Você quer arretar um passarinho? O passarinho, quando fica com frio, o gato, quando fica com frio, ele se arrepia. Por quê? Quando ele se arrepia, ele cria um colchão de ar ao redor da pele. E esse colchão de ar, ele vai evitar, ele vai impedir que você perca calor. Aí você chega lá no passarinho e ali, tá tadinho, tá com frio, aí
alisa o passarinho, acabou com a proteção dele. É bem feito, ele vai te bicar. Quem mandou se meter? Né? Porque a própria natureza, ele faz isso. Ela cria exatamente um vácuozinho lá, né? Para quê? Para evitar que você perca calor. Então, Luísa, no frio não vai chegar em você. Você vai perder calor. Por quê? Porque a temperatura externa é menor do que a do seu corpo. Então, se a temperatura externa for menor, o calor vai sair da maior, que é o seu corpo, para o meio externo. E se você perde calor, você sente frio. Certo? Então, essa historinha de o frio, não, é para você manter a sua temperatura. Tá bom? O cara que mergulha lá em grandes profundidades, em águas, né, de baixa temperatura, a roupa especial não é para esquentar ele, é para manter a temperatura dele, para que ele não perca calor, para que ele não troque calor com o meio externo. Porque se ele for trocar, a temperatura cai e ele vai sofrer o que chama de hipotermia, já que o nosso corpo ele foi feito para trabalhar a 36. Se cair para 34, né? 32, a gente apaga, certo? A gente apaga. Falta aí, se não tem, o que acontece? Não, o sangue não consegue ter, né, velocidade, né, pressão, para atingir todos os pontos do corpo. Aí por isso que começa, quando você tem frio, a ponta dos dedos começa a ficar rocheada, porque está faltando oxigenação. Por quê? Porque a temperatura do corpo está baixando. Se a temperatura do corpo baixa, o bombeamento do sangue começa a ficar mais fraco também. Porque tem a ver com a agitação das moléculas, tá certo? Então, o calorímetro, eu posso chamar que é um sistema isolado com meio externo. Isso serve para quê? Para calcular, né? E medir o calor trocado, ou seja, estou medindo o calor trocado com a água, com a substância contida na amostra. Se eu souber a quantidade, né, e souber qual é a substância, eu consigo calcular quanto é esse calor aí. Primeiro exercício. Diz o seguinte. Eu vou combinar com Giovana, certo? Para a gente fazer uma. Fala, Lu. Ô, professor, então os exercícios que o senhor mostrar vão ser aquelas duas fórmulas, né? Que o senhor mostrou nas duas aulas? Não, é a fórmula de hoje, que eu vou dizer já já. É aquela? Não é aquela É, não é, que o senhor mostrou? Que eu são mostrei duas. hoje. Essa aqui só. Peraí. Essa aqui, ó. Só essa aqui, ó. Aí você, professor, o senhor falou que é duas. Por quê, velho? Calor. Calor. Sobre delta teta é capacidade térmica. Foi até bom você perguntar isso, viu, Maria? Então você tem aqui, ó. Czinho, C igual a MC. Você vai anotar essas duas formas. Uma é essa e a outra, ó. Calor igual a MC delta teta. Ó, tá as duas fórmulas. Vou explicar, calma. Certo? Então, anota essas duas formulazinhas. Lembrando que calor grande, ou Czão grande, é capacidade térmica. Capacidade térmica. Térmica. E o Czinho é calor específico. Vamos orar pela internet de Claís. Professor, Oi. ali é um quê, né? A esquerda é o quê? Q de calor. Esse aqui é o Entendi. Eu quê? anotei aqui.
Pronto, certo? embaixo dessa teta. O M. M é massa, Ah, entendi. certo? Mas vamos na questão, vai ficar mais fácil. Por que que eu me esqueci de falar isso? Eu falei que dois corpos jamais terão o mesmo calor específico. Anota aí. Dois corpos jamais possuirão o mesmo calor específico. Não existe duas substâncias no planeta com o mesmo calor específico. É feito densidade. Acho que densidade até deve ter coisas, né, com a mesma densidade, mas calor específico não. Certo? Agora, eles podem ter a mesma capacidade térmica. Vai depender de quem? Da quantidade da matéria ou da massa. Por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui, ó, 100 gramas de água, 100 gramas de água, e você sabe que o calor específico da água, o Czinho da água, vale 1 grama por centímetro por grama, 1 caloria. Deixa eu apagar aqui. Poxa, cadê meu cabo? O meu cabo da prancha ficou no carro. Vai ter que ser aqui mesmo. Licença. 1 caloria por grama grau Celsius. Tá certo? Já a areia, vamos imaginar que seja 0,50. Vou chutar aqui, 0,50. 0,50 calorias por grama grau Celsius. Tá certo? E aí você tenha 200 gramas. 200 gramas de areia para esquentar. Aí eu pergunto, quem tem maior capacidade térmica, 100 gramas de água ou 200 gramas de areia? Aí você vai calcular, né? O que é capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico. Então, ó, 100 vezes 1, 100. Então, a capacidade térmica da água, não é da água, é de 100 gramas de água, vale 100 calorias por grama, por grau Celsius. Já para areia, 200 vezes 0,5 também é igual a 100. Então, tá vendo que dois corpos diferentes, como o calor específico da areia é a metade, eu tenho que ter o dobro de massa para ter o mesmo calor. Certo? Então, o que fica claro? Não existem dois corpos ou duas substâncias com o mesmo calor específico. Não existem. Tá certo? Não existem. Não, eu vou explicar melhor. Vê só. Vai, Lu, vai logo tua pergunta que eu já emendo as duas. Ô, professor, aí vê, eu entendi. Quer dizer que dois corpos não possuem o mesmo calor, É específico. porém, é, né? Porém, depende muito da massa para ter a mesma capacidade, né? Exatamente. Por exemplo, Agora, sim, vá. não, vai, você faz a pergunta. Eu não deixei. Outra coisa é esse C igual a M e a capacidade, massa igual a capacidade. Como assim? Por que o senhor colocou? Porque, vê só, aí não viu que capacidade térmica é o calor pela variação de temperatura? É o primeiro slide. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Primeiro slide aqui, ó. Capacidade térmica é o calor sobre a temperatura aqui, ó.
certo? A única coisa que eu fiz foi circular aqui, ó. Calor pela variação de temperatura, calor capacidade térmica. Então, ficaria, ó, C igual a Czão sobre M. Então, Czão é MC. Ó. Czão igual a MC. Onde o C maiúsculo, o C grande, é capacidade térmica e o C pequeno é calor específico. Tá bom? Então trocou, não foi? Em vez de colocar o quê? Que é o calor, trocou. Exatamente. É porque eu tinha eu esqueci, não. eu cheguei, e faltou mostrar para vocês essa relação. A dica é a seguinte: calor específico é aquilo que é tabelado. Tá certo? O calor específico é tabelado, feito densidade. A densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Então, aquilo que é tabelado, ele é calor específico. Quando esse calor específico depende da quantidade de matéria, aí eu chamo de capacidade térmica. Certo? Aí sim, Laís, vê só, repetindo para você. Eu falei que dois corpos, duas substâncias, elas não possuem o mesmo calor específico. A água tem o seu calor específico, a areia tem o seu calor específico, o ferro tem o seu calor específico, o alumínio tem seu calor específico, o ouro tem seu calor específico, o cobre tem seu calor específico. Então, não existe na natureza duas substâncias que possuam o mesmo calor específico. Mas, com esse exemplo aqui, ó, eu provei que se o calor específico da areia é a metade, se eu esquentar o dobro da matéria, o dobro da massa, eu vou gastar a mesma energia. Certo? É feita aquela história, olha, eu vou comprar no supermercado 5 litros de água sanitária. Mas 5 litros, eu posso levar 5 litros, 5 unidades de 1 litro. Para ter a mesma coisa. Quando é pela unidade unitária, é calor específico. Quando é o volume total, a massa total é capacidade térmica. Por isso que a gente fala que calor específico está ligado à substância e capacidade térmica está relacionado ao corpo. Por que o corpo? É a quantidade da matéria. Vocês aprendem lá em química, a definição de matéria, de corpo. Né? Então, corpo é a porção limitada da matéria. Então, se é uma porção limitada, eu estou relacionado com a massa. Certo? Então, quem tem... Laís, tu conseguiu entender? Porque isso é questão teórica, tá? Isso é questão teórica. Vamos lá. Fazer o exercício. Aí, como eu estava falando com vocês, eu vou combinar com a Barbie, né? Com Giovana, certo? Com Giovana, é o seguinte, para a gente marcar uma live, para a gente conversar sobre esse tal de UHT, que é exatamente o processo de pasteurização. Tá certo? É um método de esterilização, né? Calma. O processo aí não vai precisar fazer nada disso, mas é importante a gente saber o que se trata. Como é um assunto que envolve química e física, eu vou convidá-la para a gente fazer uma live para falar sobre isso. Eu falo sobre a parte de calorimetria e ela fala lá do processo de pasteurização. Tá certo? Vai ser massa, vai ser massa. E falar nisso, terça-feira, às 8h30 da noite, tá? Vou fazer uma live com um professor de biologia, amigo meu, um brother meu,
para falar sobre o processo físico da respiração. Então, como é que a física, junto com a biologia, atua no sistema respiratório. Certo? Então, ó, terça-feira, 8h30, é aberta. Não, é pelo Instagram, é aberta para todo mundo. Quem quiser assistir, é só chegar. Tá certo? O bizu a gente diz aqui. Tá certo? O bizu a gente diz aqui. Lá fora a gente só faz falar bonito. Mas o bizu a gente só diz aqui para vocês. Tá certo? Por quê? Porque o termo pasteurização, não vai cair a questão sobre pasteurização, vai cair sobre calorimetria. Mas é importante saber do que se trata, né? Olha lá. O leite, o chamado leite longa-vida, o leite de caixinha, ele é pasteurizado pelo processo UHT, que é exatamente o Ultra High Temperature, que consiste em aquecer o leite da temperatura ambiente, ou seja, 22 graus, até 137 graus, em apenas 4 segundos. Sendo em seguida envasado em embalagem impermeável à luz e a micro-organismos. Então, por isso que quando esse leite ele é envasado, ele tem uma longa duração. Quer dizer, antigamente, na minha época, o leite de saquinho, aquele leite de saquinho que você ia comprar na padaria, ele só durava 2 dias. Certo? Já o leite pasteurizado, o leite que vem nessa caixinha, se você notar essa caixinha, ela tem uma lâmina, né, um papel laminado, um papel alumínio dentro dela. Tanto é verdade que a turma usa isso para fazer telha de cobertura, né? Ele usa essas caixinhas para reciclar, certo? Então ele tira essa fibra e com essa fibra ele faz a telha. Em vez de usar telha de fibrocimento, né, a telha Brasilite, ele usa telha de caixinha de leite e também caixinha de tubo de pasta de dente. Vamos lá. Então ele invasa 4 segundos e coloca envasado, fecha no ambiente impermeável à luz. A luz não passa por conta desse meio que reflete a luz e micro-organismos. O calor específico do leite é praticamente igual ao da água, que seja 1 caloria por grama grau-Celsius. Assim, no aquecimento descrito, que quantidade recebeu cada litro de leite? Lembrando que ele manda considerar 1 litro de leite, tá bom, Eli? Abraço. Cada litro de leite igual a 1.000 gramas. Vai ficar salvo. Tá? Vai lá no Class 1 e assiste. Beleza? Qual é a grande sacada aqui, gente? Olha, o segredo aqui, para a gente saber que fórmula devemos usar em calorimetria, é a seguinte. Se o calor for usado para alterar a temperatura, eu uso o calor sensível. Se o calor for usado para mudar de estado físico, eu uso o calor latente. Então, em toda questão, você precisa verificar se haverá mudança de temperatura ou haverá mudança de estado físico, ou haverá os dois casos. Neste caso aqui, está mudando, o leite está mudando de estado físico, sim ou não? Professor, Oi. o senhor falou que alterar calor é sensível e mudar calor é o quê? Alterar temperatura é calor sensível. Alterar estado físico é calor latente, que é a próxima aula. Tá? Esse calor que a gente viu hoje, certo? É o calor que a gente usa para alterar a temperatura. Ou seja, o leite vai sair de 22 graus até 137 graus, tá aí? Então, toda vez que o calor
ele for usado para alterar a sua temperatura, é chamado de calor sensível, ou calor delicado. Tá? É o calor sensível. Nesse caso, como o calor que foi fornecido ao leite foi para alterar a temperatura de 22 a 137, eu estou usando o calor sensível. Tá bom? Vamos lá. Então, quais são os dados fornecidos pela questão? Eu tenho a temperatura ambiente, 22 graus. Eu tenho a temperatura final, 137 graus. Eu tenho o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Tenho que a massa de leite é de 1.000 gramas. Lembre que o calor específico da água, a gente precisa decorar, que vale 1. Da mesma forma que você decora que a densidade da água é 1, o calor específico da água também é 1. E a questão falou que o calor específico do leite é aproximadamente o mesmo do que o da água. Então, estou considerando o do leite igual ao da água. Mesmo que sabendo que não é. Tá certo? Porque a questão falou que ele é próximo. Né? Ele falou que pode ser considerado igual ao da água. Então, olha só. Então, ó, o calor que é usado para alterar a temperatura é o famoso calor sensível, ou o Q-macete. Que calor, M de massa, e do macete, de calor específico, e o T de macete é a variação de temperatura. Então, o que macete. Temperatura, calor específico e massa. Que macete. Certo? Se alguém quiser jogar aqui na forma, ao invés de usar delta teta, pode colocar delta T maiúsculo, tá? Aí fica mais fácil ainda para decorar. Que macete, T com T. Tá? Porque o T de temperatura. Agora coloca sempre o T maiúsculo, para não confundir com o T de tempo. Só por conta disso. Mas se ele quiser colocar no lugar de teta T maiúsculo, também pode. Então, o calor sensível, que é o calor que é usado para alterar a temperatura do corpo. Isso. Por isso que depois de calorimetria, a gente vê que dilatação térmica. Aí fecha bonitinho o assunto. Né? Então, quando o calor ele é usado para alterar a sua temperatura, esse calor ele é chamado de calor sensível. Certo? Então, quanto é o calor? Calor é igual a massa 1.000 gramas, calor específico 1 caloria, variação temperatura, essa forma aqui do calor sensível. Anota aí. Temperatura final menos temperatura inicial. Faz essa continha. 137 menos 22 dá 115. 115 mil calorias. Quilocalorias, porque é 10 elevado à terceira, né? Quilo corresponde a 1.000. Quilograma são 1.000 gramas. Então, isso aqui são vezes 1.000. Então, ficaria 115 quilocalorias. Certo? Então, lembrando, quando, geralmente, tá? Semana que vem eu vou falar isso. Um corpo A, quando recebe calor, ele aumenta de temperatura. Aumenta
Aumenta T. Certo? E quando aumenta T, significa que o corpo sofre uma dilatação, olha aí. Dilatação. Alguém já adiantou, já deu um spoiler das aulas seguintes. Geralmente é uma expansão. Quando o corpo perde calor, o que acontece com a sua temperatura? Baixa. E quando baixa, o que acontece com o grau de agitação das moléculas? Diminui. Então ele termina se contraindo. Então, quando o corpo recebe calor e esse calor altera a sua temperatura, isso. Por isso, né? Por isso que no trilho do trem, ele precisa deixar uma folga. Porque quando o trilho receber calor, a temperatura do trilho vai aumentar e ele vai aumentar de tamanho. Então, se eu não deixo essa folgazinha, o trilho, ó, enverga. É da mesma forma, se você olhar o piso da sua casa, se tiver cerâmica no piso, existe um rejunto. Essa argamassa que fica entre uma placa e outra placa, e uma peça e outra peça, essa é para quê? Para movimentação devido à dilatação térmica. Que a gente chama de junta de dilatação, mas não é aula de hoje de dilatação. Tá? Você está vendo que tudo que eu estou vendo é sempre assim, ó, vai se encaixando, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando, tudo tem o seu lugar na engrenagem. Tá certo? Fica mais fácil aprender assim. Certo? Vamos lá. Então, eu tenho que 115 quilocalorias é o suficiente. Gente, essa questão é questão típica da prova. Tanto para o seriado 2, quanto para o seriado 3 e para o pessoal do Enem. Mas, do jeito que está aí, é exclusiva de vocês. Vê só. O bom chuveiro elétrico, quando ligado na posição inverno, dissipa potência de 6,4 kW, fornecendo essa energia à água. O chuveiro elétrico vai esquentar a água. A energia elétrica vai se converter em energia térmica. E a água vai absorver essa temperatura, essa energia. E o que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai aumentar. Ela vai chegar. Ela vai sair do cano. Ela vai sair do cano com a temperatura inicial T0 igual a 23. Ela vai passar por uma resistência elétrica, esse é assunto do ano que vem, certo? E vai sair com a temperatura elevada, uma temperatura final diferente. É o que ele quer saber. Tá certo? Ele falou em vazão. Olha só, dona Maria Luísa, que eu falei em prova cobra vazão. Olha onde tá vazão aqui, ó. Bonitinha. Tá? Se cair vazão esse ano, eu quero um presente, viu? Vamos lá. Vamos embora. Então, quais são os dados? Eu tenho que a vazão, ó, vazão representa essa sigla aqui, ó, esse O cortado aqui, ó, é vazão, 50 gramas por segundo, a potência 6,4 quilowatts, a temperatura de entrada 23, ele quer saber quanto vai a temperatura de saída? Não. Certo? Mas é outra questão de prova também, eu gostei dela, mas não é essa não. Tá? A do cão é quando envolve a área. Aí por aqui seria, ele fala em radiação. Aí você usa a forma do cão. Tá certo? Mas aí fazer isso mais. Então, o que eu sei, ó? Eu sei que potência, anota isso, ó. Potência é a energia dividida pelo tempo.
Só que no nosso caso, eu estou trabalhando com energia térmica. E a nossa energia térmica é o calor. E o calor ele pode ser sensível ou latente. Quando é que eu uso o calor sensível? Quando altera a temperatura. No meu caso, a água ferveu? Não, ela apenas esquentou. Ela chegou a 23 e vai sair uma temperatura. Houve uma variação de temperatura. Então, é o que maceta. Ó. No lugar de E, ó, M, C, delta teta. Sobre delta T. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, quanto vale a minha potência? A minha potência vale 6,4 quilo. Quilo. Não. Essa forma aqui é a mesma, só que potência ó, é o calor, energia que é. E que é isso aqui, ó. Potência é energia pelo tempo. Lá da mecânica. Quem é a minha energia? Não é energia térmica? Não é o calor? Quem é o calor? M, C, delta teta. Dividido pelo tempo. Certo? Vamos lá. Lembrando aqui, ó. A minha, a minha, a minha energia, o watt é joule por segundo. E em um segundo, qual é a massa que é arremessada? A massa em um segundo vale 50 gramas, ó. Então, a minha massa é igual a 50 gramas. Eu tiro lá da vazão. 50 gramas. Para calcular em quilo, eu divido por 1.000. Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, é a massa. 50 gramas. Isso aqui é a massa. Isto aqui é o calor específico, é tabelado. Tá? Isso aqui vai ser igual a 4.000 joules por quilo grau Celsius. Aqui é por grama e aqui é por quilo. E o tempo é um segundo, é por segundo. Então, 10 a menos 3 cancela com 10 a menos 3. Então, delta T vai ser igual a 6.050 vezes 4, 200. 6.400 por 200 dá 32. Cuidado, que 32 não é a resposta. 32 é a variação. Ó. A minha água chegou a 23 e aumentou 33 graus. Então, a minha resposta vai ser a temperatura inicial mais a final, igual a 55 graus Celsius. É essa que a gente falou. Aí, quando envolver vazão, é para usar essa fórmula? Não, veja só. Lu, essa fórmula aqui é para usar sempre. O que que ele... Você viu que ele deu a vazão aqui para você calcular a massa. Entendeu? Ele deu a vazão aqui porque ele não disse qual foi a massa de água. Na questão anterior do leite, ele disse: eu quero esquentar 1 litro de leite. Aqui ele não disse quanto é a quantidade de água que é para esquentar. Por isso que ele deu ó, a vazão, porque a vazão, ó, para cada segundo, na sua torneira, está passando 50 gramas de água. Então, em cada segundo, eu tenho 50 gramas. A minha massa é 50 gramas. Eu usei a vazão para isso aqui, ó. Só para calcular a massa. Certo?
Depois tenta de novo essa questão várias vezes, porque essa, o 10 elevado e o 10 elevado surge de onde? De duas coisas. Primeiro, aqui está quilo. Quilo. Quilo quer dizer 1000. Tá? E aqui, ó, é a transformação, depois eu passo para vocês, que uma caloria por grama grau Celsius corresponde a 4.000 joules. Isso aqui é uma conversão aqui, ó. Uma caloria é 4 joules, tá vendo? Só que está em grama, eu vou passar para quilo. Como a grama está embaixo, eu multiplico em cima por 1000. Por isso que ficou 4.000. Mas não se preocupe por enquanto com isso aqui, não. Bom? Vamos se preocupar por enquanto com a formulazinha, que é mais importante. Esse final de semana eu vou mandar outra lista de exercício e semana que vem, tá? Semana que vem não. Forma de potência. Potência lá da mecânica. É só você, ó. Olha a unidade, gente. Ó. A unidade de potência é o watt. Tá certo? E o watt é joule por segundo. Aí complicou. Aí a gente vai ter que ver depois. Certo? Joule por segundo. Joule é unidade de energia, de trabalho. E segundo, é a unidade de tempo. Por isso que potência é a energia pelo tempo. Não tem que decorar. É só saber a unidade. Tá? Então faz um coração ou uma caveira nessa questão, porque a questão que tem maior chance de cair é dessa. Tá certo? E eu estou aguardando que vocês enviem as dúvidas para poder responder. Aproveitem que como a turma é pequenininha, eu consigo responder mais rápido. Quando a turma é grande, eu respondo, mas não dá para responder na mesma hora. Tá certo? Então, manda a questão, bate foto da questão. Eu posso o quê, Maria? Posso. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Como eu estou sem a prancheta hoje, estou sem o cabo, eu vou evitar escrever, tá? Não, falta uma ainda, falta uma. Falta uma, relaxa. Vamos lá, olha só. O que é que eu tenho? Eu tenho que potência. Potência, o que é? É a energia térmica, que é calor, pelo tempo. Esse calor é calor sensível ou calor latente? É mais importante você saber isso, que está decorando ainda a fórmula. É calor sensível. Por que calor sensível? Porque altera a temperatura. Beleza. Porque semana que vem vai ter o calor latente. Aí vai ser outra fórmula. Certo? Mas se você ficar, você vai saber o que é. Então, a potência aqui no caso é o calor sensível pelo tempo. É tranquilo, Laís. É mais fácil do que essa. Relaxa, é muito mais fácil. Beleza? Bom, aí o que eu fiz? Ó, o calor específico eu sei que vale 4.000. A variação de temperatura eu quero saber. O tempo, se é vazão, eu faço para 1 segundo aqui, ó, por segundo. E a minha massa, se é para 1 segundo, a minha massa vale 50 gramas. Então, substituindo, 50, a minha potência é em quilowatts, quilo, 10 a terceira, tá aqui, ó, 10 a terceira, vezes a massa, quilograma, está em grama, para passar para quilo, divide por 1000, calor específico, 4.000, que é 4 vezes 10 a terceira, delta T, o que eu quero, e o tempo é 1 segundo, porque a vazão fala por segundo. Então, se é por segundo, você faz para 1 segundo. Então, 10 a terceira cancela com 10 a terceira. 50 vezes 4 vai dar 200.
Então, ΔT é 6.400 dividido por 200 vai ser igual a 32. Só que isso aqui é a variação de temperatura. Não é a temperatura final. É quanto a temperatura aumentou. Por que eu sei que aumentou? Porque foi positivo. Quando o delta θ é positivo, aumenta. Quando o delta θ é negativo, a temperatura ela diminui. Então, aumentando a temperatura inicial, que era 23, mais 32, eu encontro 55. É a minha resposta, beleza? Aí vai fazer várias dessas ainda, viu? Sabe não. Olha lá. Tá anotando que repetir uma palavra de novo, ó. Uma fonte térmica de potência fornece 50 calorias por minuto. Então, isso, exatamente. Para uma amostra de 100 gramas de uma substância, o gráfico a seguir fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento desse corpo. Qual é o valor do calor, qual é o valor do calor específico do material dessa substância? Beleza? Então, de novo, potência térmica. Potência, ou cai potência térmica, ou cai potência mecânica, mas uma das duas cai. Como a de vocês não tem mecânica, por isso que aparece. Certo? Ou cai potência térmica, ou cai fluxo de calor. Esses dois assuntos briga por uma questão da prova. Certo? Porque cai uma questão de propagação de calor, cai uma questão de calorimetria, certo? E cai uma questão de gases. Termodinâmica, termologia, geralmente são 4 questões. Essa é sim, beleza. Então, olha só. Quanto vale a minha temperatura inicial? A minha temperatura inicial é só olhar no gráfico. Para T igual a zero, a minha temperatura inicial é igual a 10. E para a temperatura final, vale 50. No gráfico, né? A minha menor temperatura vale 10, a minha maior temperatura vale 20. Certo? Então, quanto foi que variou minha temperatura? Variou de 10 para 50, variou 40. E quanto tempo durou? Durou 20 minutos. Só que eu sei que em cada minuto eu forneço 50 calorias. Olha o calor aqui, ó, que eu preciso calcular. Então, potência quem é? É o calor pelo tempo. De novo, que calor é esse, Maria Luísa? É sensível ou latente? Sensível. Sensível, tá certo? Então, se é sensível ao calor, o que macete? Luísa perguntou, foi Laís que perguntou sobre de onde vem o 20, foi? Eu perguntei de onde vem o 20. Esse 20 aqui? Uhum, da temperatura final. 20 minutos. É o Não, tempo. tipo, eu tô perguntando se na questão deu. Não, deu no gráfico, né? Ele quer saber aqui, ó. O gráfico é o seguinte, né? Por que acontece? Se ele quer um calor específico, você precisa pegar 2 pontos conhecidos. Tá certo? Você precisa escolher 2 pontos para poder fazer a questão. Aí eu escolhi 20. Mas você podia escolher 15, ou escolher 10. Mas eu não sei se 5, se o 5 aqui. Cadê o lápis? Se esse 5 aqui, ó, vai dar igual 20, eu não sei. Mas eu sei, como ele botou esse pontilhado aqui, ó, eu tô garantindo esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó. Onde 10 é o ponto de partida e o 20 minutos é o ponto de chegada. Entendi. De acordo com o Certo? gráfico. É no gráfico, tá bom? E aí, ó, como eu sei que esse calor é o calor sensível, eu vou usar o Kimacete. Tá certo? Kimacete pelo tempo. Quanto é a massa? Né? A minha massa vale 100, né? Olha a massa aqui, ó. 100 gramas, ó. Foi dada. 100 gramas.
Então, eu tenho, ó, se a minha aqui é minutos, aqui eu tenho que colocar em minutos. Então, quanto tempo durou? De 0 até 20, durou 20 minutos. Quanto foi a variação de temperatura? Saiu de 10 para 50. 50 menos 10, 40. Então, substituindo aqui, ó. 50 vezes 20 igual a quanto? Ó, 50 menos 10, 40. 40 vezes 100 é 4.000. 4.000 passa dividindo. Então, ficaria 1.000 dividido por 4.000. O zero corta tudinho, ó. 1 dividido por 4 vai ser igual a 0,25 metros, ou 0,25 calorias por grama grau Celsius. Belezinha? Então, ó, anota essa formulazinha do calor sensível, da potência, tá certo? E aquela relação entre Czão é MC. Eu vou enviar para vocês esse final de semana. Ô, professor, Oi. o senhor podia pegar uma aula para resolver as questões, né, com a gente que o senhor manda da ficha? Eu preciso que vocês mandem as dúvidas. Entendeu? Porque eu posso pegar uma aula só para resolver dúvida. Se cada um escolher duas, já tem praticamente o assunto da aula. Se pegar dando uma e pegar ainda a Ellen, duas, já são 10 questões. Já dá para responder na aula. Por isso que eu preciso de vocês trabalhando também. Tá bom? Vou parar a gravação. Dúvidas? Pode perguntar. Temos ainda um tempinho aí.